Então, bom, pessoal, aqui agora a gente estaria vendo lista, a interface list. Porém, que o vídeo já está ficando bem longo, eu vou separar esse vídeo em duas partes, falando apenas sobre list e map no próximo vídeo, e vou finalizar aqui falando sobre filas, Kiwi aqui no Java. Vale ressaltar que a Collection não se resume a apenas isso aqui, eu estou trazendo apenas as principais implementações e as nossas principais interfaces, né? Que essa aqui realmente são as três principais interfaces que a gente tem em Collection. Porém, a gente tem subinterfaces, aqui eu trouxe Sorted Set, mas a gente tem Navigable Set e tal. E temos algumas outras implementações, como o Kiwi aqui, a gente tem o ArrayDeque, né, que seria a nossa fila dupla, etc., que a gente já vai ver ali também no nosso exemplo. Mas assim, isso aqui vai muito além disso, a gente tem muitas subinterfaces e muitas implementações possíveis aqui para todos esses caras. As principais, que a gente vai estar vendo mais no dia a dia, são essas. Então, só para deixar bem claro que não se resume a isso aqui, mas isso aqui são os principais. Então, seguindo aqui para a fila, essa estrutura de dados aqui vai permitir a gente implementar a estrutura de dados fila Kiwi, ou seja, a estrutura que permite a gente ter um fluxo de FIFO, ou seja, first in, first out, ou seja, o primeiro cara que a gente colocar dentro da nossa fila vai ser o primeiro a sair, e a gente vai ter essa implementação graças a essa interface Kiwi e essas implementações concretas que a gente tem disponíveis, que são Linked List e Priority Kiwi, e a gente já vai estar dando uma olhada lá no código, como que funciona cada uma delas. E vamos ver também rapidamente de Kiwi, que seria a nossa fila dupla. Então, vindo aqui para nosso exemplo, vale ressaltar aqui que eu não mencionei, mas dentro de set a gente tem disponível também o ForEach, que eu comentei que seria o ForEach na própria estrutura de dados ali, né, utilizando Collection. Então, beleza. Seguindo aqui, a gente pode colocar aqui, ó, Kiwi Sample, Java, e a gente pode, beleza, a gente pode criar um main aqui rapidamente e definir aqui a nossa fila, chamamos nossa interface, e eu vou criar uma fila aqui de string também, poderia ser integer, etc. Fila pessoas, que é igual a new linked list, e a gente já vai ver ali mais pra frente. A gente já vai ver mais pra frente a questão da Priority Kiwi, que é uma lista que a gente pode ter uma prioridade, né, na adição ali dos nossos elementos. Essa prioridade, ela pode pegar ali a ordenação natural, se a gente estiver falando de string, a ordenação natural de string é alfabética, ou se a gente passar um comparable ali, um comparator, né, no caso, ele vai estar respeitando essa ordenação de acordo com o que a gente estiver utilizando ali de Priority Kiwi, essa prioridade. Então aqui em fila de pessoas a gente pode adicionar ali os nossos elementos que a gente tinha ali anteriormente. Sandro, Marta, Maria e Kleber. Então a gente tem alguns métodos aqui que permite a gente manipular. A gente pode tanto chamar aqui o ForEach direto ou o ForEach aqui na nossa pilha. Então vejam que graças à Collection a gente sabe que todas aquelas interfaces elas vão ter o nosso querido .add. Então tanto se eu fizer uma fila quanto se eu fizer um set, eu sei que eu vou ter um .add para eu adicionar os meus elementos. Então o ForEach a gente pode pegar aqui, lembrando que a gente vai ver aqui String API e também a parte de Lambda mais à frente. Então aqui o nosso item é cada um dos nossos elementos. Então se a gente executar aqui, a gente vai ver que a gente adicionou nossos elementos. Rapidamente lembrando que em set, a ordem dos nossos elementos não importa, né? Então quando a gente vem aqui e faz uma iteração no set, só para tocar nesse ponto que eu esqueci de comentar ali quando a gente estava falando sobre set, que dado a nossa ordem de adição dos elementos, ele não vai respeitar essa ordem de adição dos elementos. Obviamente que lá em Kiwi, por a gente estar se tratando de uma fila, sim, né, a ordem dos elementos vai ser importante, porque o primeiro cara que entrou vai ser o primeiro a sair. Então temos uma série de métodos aqui dentro de
dessa nossa interface Kiwi, que permite a gente manipular isso aqui como se uma fila fosse, né? Então a gente tem o pull, que vai remover o primeiro elemento da nossa fila. A gente tem, obviamente, também o remove aqui, que vem lá da nossa collection. E a gente tem o remove all, que vai remover todos os elementos de uma coleção específica ali, que é o método que a gente já viu. O remove aqui no contexto da nossa fila, ele vai remover ele vai retornar e remover o primeiro elemento da nossa fila. Porém, diferentemente do pull, que faz exatamente a mesma coisa, ele vai dar um throws, né? Se a nossa Kiwi estiver vazia, né? Então, o pull ele não dá exceção se a nossa lista estiver vazia, já o remove ele vai dar uma exceção aqui pra gente. Então, é importante saber disso, mas se a gente quiser só saber quem é o primeiro elemento da nossa fila, a gente pode dar um pick. Então, se a gente pegar aqui e dar um fila de pessoas.pick, a gente vai saber quem é o primeiro elemento, o elemento lá na cabeça da nossa fila, que a gente vai saber que é o Sandro. Então, temos uma série de métodos aqui nessa nossa interface que vai permitir a gente manipular alguns muito necessários, que novamente falo, vem lá de collection, que são métodos comuns a todas essas estruturas de dados, métodos comuns e muito úteis quando a gente está falando de manipulação de coleções. Então, temos vários métodos aqui, alguns deles eu já apresentei ali em set, mas os principais quando a gente está falando de fila é o pick, o pull, o add, o pull e o pick. Então aqui o clear é outro método bem interessante que ele vai basicamente limpar a nossa coleção de elementos. Então se a gente vir aqui e tentar printar todos os elementos que a gente tem dentro da nossa Kiwi, basicamente a gente limpou a nossa estrutura de dados e ela está nula agora, né? Então se a gente tentar dar um pick, retornou nulo, porque a gente não tem mais elementos dentro da nossa fila. Basicamente, essa nossa interface Kiwi permite a gente criar filas aqui. A gente tem o dKiwi, que é um cara que a gente vai estar verificando aqui. Mas também gostaria de falar para vocês sobre a PriorityKiwi, que ela basicamente vai respeitar a ordem natural de inserção dos nossos elementos. Aqui, tudo. Então, se eu, em vez de utilizar a implementação do Linked List, eu utilizar o do PriorityKiwi, a gente vai ver que os nossos elementos eles vão ficar ordenados agora. Ok, podemos só fazer aqui, por exemplo. Então, Dudu, Marta, Sandro, então, bem tranquilo. PriorityKiwi, ela ordena nossos elementos. A gente poderia fazer isso de outra forma? Poderia. PriorityKiwi, ele tem um construtor, porém, se a gente utilizar aquele construtor, ele não vai ordenar pra gente. A gente tem que criar a PriorityKiwi. Após isso, PriorityKiwi de string, fila ordenada. E o PriorityKiwi. Se a gente passar aqui no nosso construtor a nossa fila, a gente vai ver que ele não vai conseguir ordenar a nossa fila diretamente. Então vamos lá. Fila de pessoas. E se a gente pegar aqui nossa fila de pessoas, fila ordenada e iterar, a gente vai ver que não vai funcionar essa ordenação. Como é que a gente consegue fazer essa ordenação com base numa lista já existente? Ele respeita a ordenação, sim. Vamos só checar aqui. Sim, respeitou e ordenou aqui pra gente. E em alguns momentos pode ser que a gente tenha um problema na hora que a gente vai fazer essa ordenação. Às vezes, se a gente tem algum conjunto ali, sei lá, vou verificar aqui novamente, temos um problema aí nessa ordenação, que aqui a gente já conseguiu pegar esse tipo de problema. A gente tá vendo que ele tá ordenando de maneira incorreta aqui, né? Então a gente tem Kleber, Maria, aí Dudu. Então como é que a gente faz para conseguir fazer essa ordenação com base numa estrutura já existente? A gente cria PriorityKiwi e a gente pode vir aqui na nossa fila ordenada
pegamos o erro ali na hora, hein? Vem aqui na nossa fila ordenada e aí a gente adiciona a nossa coleção. Então com isso sim, quando a gente adicionar essa coleção à nossa Priority Queue, aí sim ele vai conseguir ordenar de maneira correta, né? Então aqui a gente viu que a Maria ficou errada, né? Porque Kleber, M antes do D. Mas agora, fazendo dessa maneira aqui, a gente vai ver que ele vai conseguir ordenar de maneira correta. Fila ordenada, adiciona fila ordenada. Bem louco aqui já, beleza. Então nisso agora sim, conseguimos fazer a ordenação correta. Então só se atentem a isso se vocês forem tentar utilizar a Priority Queue passando ali direto no construtor. Tem que primeiro criar a Priority Queue e depois adicionar a coleção que você deseja criar ali uma ordenação. Ou, neste caso aqui em específico, criar uma fila com prioridade. Falei pra caramba aqui sobre nosso querido amigo Priority Queue, mas a gente tem mais um cara para ver aqui rapidamente, que é o DQueue, que é a nossa lista duplamente encadeada. Qual que vai ser a diferença desse cara? É que a gente vai ter acesso não somente ao primeiro elemento da nossa fila, a gente vai ter acesso ao elemento final e também ao último elemento da nossa fila. Então, utilizando este cara aqui, a gente vai conseguir ter um LIFO, que é o Last In, First Out, ou seja, o primeiro que entrou pode ser o primeiro também a sair, depende do que a gente vai estar querendo fazer aqui. Então, a gente consegue dar um pick last e um pick. Então, a gente consegue acessar o último elemento e também acessar o primeiro elemento, assim como a gente já faz em Queue. Então, essa é a nossa lista duplamente, vamos dizer assim, nossa lista dupla, a gente consegue ter acesso tanto ao primeiro elemento quanto ao último elemento e manipular manipular essa fila nas duas pontas. É basicamente isso que consiste nosso DQueue. Nosso DQueue. É um nome bem diferente. Mas beleza, pessoal. Então, lembrando, no nosso próximo vídeo a gente vai estar vendo list e map, e nisso a gente finaliza aí a nossa segunda árvore e também entende um pouco mais aí sobre a nossa interface list, que é uma das mais importantes que a gente tem aí na Collection Framework. Então, bom, pessoal, fico muito feliz de vocês terem visto este vídeo até aqui e até a próxima.